E essa é uma das principais razões que me faz admirar a história e a biografia deste homem por nome Pedro, porque através da sua biografia e da experiência que ele teve com Deus, ele ajuda até hoje muitas pessoas a vencerem essa que talvez seja a maior dificuldade de quem já teve uma vida com Deus, uma vida em Deus, uma vida para Deus, mas que infelizmente se afastou, errou, está distante do Evangelho e nesse momento está tentando voltar, retomar a rota que o conduzirá a uma nova vida em Deus, com Deus e para Deus. A dificuldade de saber administrar e lidar com as críticas que na maioria das vezes vêm por intermédio de pessoas que nunca viveram nem a metade da experiência que essa pessoa já viveu em Deus e com Deus. Infelizmente, nós vivemos e vivenciamos uma geração que está se especializando em apontar o dedo para alguém pelo erro que essa pessoa cometeu, mas nunca se submeteu ao processo de substituir o dedo apontado pela mão amiga, pela mão estendida, que ajuda essa pessoa a sair do fundo do poço, do fundo dessa situação tão difícil, tão triste, que Deus não deseja que ninguém viva dessa forma. O Pedro, ele é lembrado pelos erros justamente pela experiência que ele teve com Deus. E é isso que está acontecendo com você hoje. Você foi alguém que teve lindas histórias com Deus, mas agora estão lembrando os erros que você cometeu. Aconteceu com Pedro. O Pedro foi aquele discípulo que andou por sobre as águas com Jesus, mas as pessoas só lembram do momento que ele afundou. O Pedro foi aquele discípulo que ouviu Jesus dizer: olha, Pedro, tu vai errar, tu vai me negar. E o Pedro negou. Ele é conhecido por ter negado Jesus. O Pedro foi aquele discípulo que ouviu Jesus dizer, pregar para ele e falar: olha, vocês devem amar o próximo como a vocês mesmos. Mas na primeira oportunidade que teve o Pedro, ele foi lá, desembanhou a espada e arrancou a orelha de um soldado. O Pedro é lembrado pelos erros, mas se tem uma coisa que eu admiro na vida de Pedro, é que ele não parou a trajetória por ouvir as críticas, os zombadores, os caluniadores, as pessoas que queriam ver esse Pedro no fracasso. Ele preferiu ouvir as palavras do bom amigo Jesus. E o Pedro soube administrar essas críticas que envolviam a sua história. Ele preferiu substituir as críticas pela voz do bom amigo. O amigo que, ao invés de apontar o dedo para ele, por ele ter afundado, estendeu a mão e o arrancou do fundo. O amigo que olhou para ele e disse: olha, Pedro, João capítulo 14, verso 12, não só para o Pedro, falou para os discípulos: se vocês crerem em mim, vocês farão as coisas que eu faço e até maiores, porque eu vou para o meu Pai. E o Pedro pegou, guardou no coração, e você nunca vai ver nenhum dos discípulos reproduzindo a mesma quantidade de feitos extraordinários que Jesus fez. Pedro foi o único que, mesmo tendo afundado, andou por sobre as águas. Pedro teve a experiência de pregar e muitas vidas se converterem após ele ter sido cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala cerca de 3.000 homens se converteram com uma ministração do Pedro, já cheio do Espírito Santo. O mesmo Pedro que negou, não é? O mesmo Pedro que negou teve a experiência que poucos discípulos tiveram de orar e ver um morto ressuscitar. Foi o que aconteceu com Dorcas. O Pedro ora e Dorcas ressuscita. Então ele preferiu trocar as críticas pela palavra do amigo, que ao invés de apontar o dedo para criticá-lo pelos erros, por ter
negado, por ter afundado, por ter arrancado a orelha de um soldado, decidiu estender a mão para ele. Talvez seja isso que falte na sua vida, a experiência de substituir o espaço das críticas pela voz do seu amigo. Aprenda com Pedro esta lição. Tem gente que está olhando para você e está dizendo: olha, pregava, mas afundou, cantava, mas afundou, orava, mas afundou. Ei, mas o mesmo amigo de Pedro está dizendo: afundou, mas vai voltar a pregar, afundou, mas vai voltar a cantar, afundou, mas vai voltar a orar, afundou, mas vai voltar a profetizar. No fundo, você não fica vendo